Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos, apresentando ao Senhor esses minutos, onde nós estaremos refletindo sobre as Sagradas Escrituras. Fala a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa psique. Nós precisamos de ti, por isso buscamos a tua face. Permita-te, Senhor, ser achado de nós, porque buscamos ao Senhor com todo o nosso coração e por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para vos deixar uma palavra, na verdade, a devocional, o estudo acerca do livro de Jonas, não estudos de cunho propriamente dito teológico, mas de um cunho devocional, onde eu te convido a passear comigo pela palavra, por esse livro, e juntos aprendermos lições que sejam relevantes para a nossa vida com Deus e para o nosso cotidiano também. Para tal, convido a você que já escreva aqui nos comentários livro de Jonas. Eu quero fixar a fim de que aqueles que entrarem a posteriori possam ter acesso aí a qual livro nós estamos refletindo nessa tarde. Livro de Jonas. Amém? Enquanto você vai abrindo lá, permita-me já trazer a você um pouco aí do contexto, do panorama desse livro. Quando eu olho para Jonas, essa palavra que no hebraico significa pomba, há quem queira fazer uma aplicação. De fato, Jonas quis voar e para onde não se deveria, mas eu prefiro a ênfase de que Jonas, palavra pomba, seja uma referência ao Espírito Santo e essa mensagem da graça que Deus queria utilizar esse homem, esse profeta, para levar ao povo de Nínive. Poucos são os livros, eu diria no Antigo Testamento, 3 apenas, que são majoritariamente dirigidos a nações pagãs. Nós já estudamos aqui o livro de Amós, que fora escrito aí, sendo essa mensagem entregue ao povo de Israel, então não é Amós, é Obadias, que foi entregue a Edom, essa mensagem de juízo. O segundo livro que nós estamos estudando agora é Jonas, que traz uma palavra predominantemente para os ninivitas, embora a ênfase seja a vida de Jonas, mas a mensagem é para uma nação pagã. E a posterior estudaremos Naum, que é uma mensagem também aos ninivitas. Portanto, 3 livros trazem em seu bojo essa proposta de reflexão acerca de nações pagãs. E a gente tem aqui hoje o estudo de Jonas, onde a gente vai estudar a história desse profeta, um pouco falando da devocional, aplicando em nossas vidas, e a posteriori nós falaremos aí de como Deus tratou com ele, tá bom? Jonas, hebraico pomba, livro possui 4 capítulos, é o 5º profeta dentre os 12 profetas menores que a Bíblia traz, e o panorama desse livro vai trazer o capítulo 1 e 2 acerca de Jonas fugindo da sua missão, e o capítulo 3 e 4, Jonas cumprindo a sua missão. Isso aqui já fala comigo na divisão do livro. Você é daqueles que fogem da missão ou daqueles que cumprem a missão? Você é daqueles que abandonam a missão ou daqueles que obedecem quando Deus te dá uma missão? Deus deu a Jonas uma missão e nós vamos já meditar acerca dessa palavra. Lembrando que Jonas já tinha sido citado no Antigo Testamento em 2 Reis, capítulo número 14, verso 25. Ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, Reino Norte, o que se cumpriu a posteriori por intermédio de Jeroboão II, tá? Ou Jeroboão II é o mais correto dizer. Então, Jonas já tinha sido citado fora do livro profético, em 2 Reis. Dá para você depois ir lá e conferir, capítulo 14, verso 25. Nessa profecia, a restauração das fronteiras de Israel, que se concretiza. E o que temos de convicção de que de fato é ele, é a forma como o seu livro apresenta. Vem comigo, porque a Bíblia vai chamá-lo de Jonas, filho de Amitai. Exatamente como vai aparecer nessa referência lá em Reis, 2 Reis 14, 25, tá? O livro vai dizer o seguinte, acompanha comigo, eu estou aqui com a NTLH, NVI, NVT, estou com a tradução brasileira, estou com a RC, estou com a RA, estou com a NAA
Então eu tô biblada aqui. É um neologismo, tô cheio de Bíblia aqui, tá bom? Então vamos diversificar algumas visões, algumas versões para ampliar a nossa visão acerca do texto. A Bíblia diz assim: certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai. Já começa a falar comigo aqui isso. Carlinha, quem starta o seu ministério sou eu. Eu é que decido quando a missão começa. A iniciativa da fala é de Deus. Isso para mim é muito relevante. Não somos nós que nos auto-chamamos, é Deus que nos chama pelo nome e amplia para nós o que Ele quer que façamos. No verso 2 ele vai dizer: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, diz a NTLH. Outra versão: vá e pregue contra ela. E Deus vai dizer a razão pela qual ele deve fazer isso. Porque a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. A palavra aqui é pregue contra, traga a palavra de juízo. Mas o resultado é a misericórdia, porque nós não podemos oferecer consolo a quem precisa de confronto. Jonas tem uma resistência, porque a Bíblia diz no verso 3 que ele sim se aprontou, que ele sim se levantou, mas ele fugiu do Senhor. A NTLH vai dizer, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope, ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha, pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Parada aqui para refletir em algumas coisas. Perceba que para quem foge de Deus o caminho é só descer, né? E não é descer para coisa boa. Tem gente pagando preço alto para fugir do que o céu mandou fazer. E é o que Jonas vai fazer aqui. E a parte pior é que ele vai na direção contrária do que Deus mandou ir. Há conjecturas aqui. Algumas linhas de pensamento teológico vão dizer que ele resiste pregar aos ninivitas pelo seu nível de malignidade. Eles rasgavam a pele das pessoas, conta-nos a história. Eles simplesmente enfiavam estacas de baixo para cima no corpo humano. O nível requinte da crueldade dos ninivitas era muito grande. E alguns afirmam que essa era a resistência de Jonas, pregar arrependimento, porque quando ele prega juízo, ele dá ao outro a consciência e a possibilidade de arrependimento. Ele não tinha o interesse. Eu li uma frase enquanto eu estudava, muito relevante, muito difícil, que você entregue notícia boa pra gente má. A proposta de Deus era essa: entregue notícia boa pra gente má. Como assim será a palavra de juízo? Havia possibilidade de um arrependimento. Quando você conscientiza alguém do seu nível de malignidade, você dá a essa pessoa, agora com a consciência, a possibilidade de entrar na contramão disso. E aí quando Deus envia um profeta, Deus está comunicando: eu me importo. Quando Deus envia alguém para avisar, Ele está comunicando: eu te vejo. E isso pode provocar no interior de alguém um desejo de mudança. Então, Jonas é o profeta que for enviado para enviar uma notícia boa, ou seja, Deus está vendo vocês, observa vocês. O juízo também é um ato de misericórdia, porque o juízo nos dá a oportunidade de correção. A disciplina é a oportunidade de correção. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus só corrige aquele a quem Ele ama. E a gente prossegue, perceba. O texto vai dizer que ele se apronta, que ele vai na direção contrária. O verso 4 diz que, no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Jonas tem sido para nós culto doméstico aqui em casa, ontem e anteontem. E aí, nessa reflexão do texto, nós não conjecturávamos, a gente pode afirmar categoricamente, porque essa tempestade vem durante a viagem. Então perceba comigo, desde que sai do porto de Jope, rumo ao seu destino, ele queria ir para Tarsis, há um tempo onde Deus ainda não intervém, cuja misericórdia diz assim, se arrepende, se conscientiza, você não precisa passar por isso desnecessariamente, não precisava disso. O silêncio de Deus não é aprovação para aquilo que de errado fazemos, é misericórdia, para ver se a gente toma vergonha na cara e volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. A Bíblia diz no verso 4 que o Senhor fez soprar um vento forte e uma tempestade muito violenta. Ali é uma intervenção divina. E a partir daí,
há uma consequência do ato. O texto vai dizer, no verso 5, que com muito medo, a NVT diz, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Alguém está agindo desesperadamente, mas a Bíblia diz, no finalzinho do verso 4, no finalzinho do verso 5, que enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Quando a gente fala de sono, muitos acabam preferindo dormir, inclusive para alguns é característica de depressão, mas eu quero ampliar esse horizonte. Muitos dormem tentando fugir do problema. Muitos dos que erram para não serem confrontados pela sua própria consciência, pelo que de errado se está fazendo, preferem dormir. Quando eu falo de dormir, é letargia, é sonolência, é uma tentativa de isenção de responsabilidade. Que a labarabaia sai. Perceba, alguém está perdendo no barco enquanto o causador da perda dorme, porque é melhor não ver a perda para não ter que se posicionar diante da mesma. Mas esse sono da indolência não vai durar por muito tempo. A Bíblia diz no verso de número 6, então o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação de, meu Deus do céu? Alguém está clamando aos seus próprios deuses com D minúsculo, enquanto alguém que conhece o D com D maiúsculo está dormindo enquanto a catástrofe acontece. E alguém indignado pergunta, como é que você consegue dormir numa situação dessa? E ele disse, levanta-te. Alabarabai. O ímpio vai pedir, levanta-te, ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Alguém no barco em prejuízo tem consciência que um clamor precisa ser feito. Alguém no barco tem consciência. Com a força do nosso braço a gente não resolve. Com a nossa expertise a gente não resolve. Com o nosso curso intensivo, oh meu Deus do céu, de embarcações, a gente não resolve. Não há habilidade na terra que resolva. Então alguém que não tem Deus como sua bússola reconhece. Esforços humanos não adiantam. Clamemos a uma força superior. E quem conhece o dono de todas as coisas dorme. Não é possível que a sua família está em frangalhos e você dorme enquanto isso. Não é possível que você se ausente da responsabilidade que lhe cabe. Porque a consciência do que está acontecendo pertence a você. Que a labarabaia sai. Alguém desconhece o reino espiritual, mas você conhece. É inadmissível que você durma. Serás acordado de uma maneira ou de outra. Desperta tu que dorme. E alguém está dizendo, ora para o teu Deus. No verso 7, eles decidem tirar a sorte, porque eles precisam saber o que está acontecendo. Não há conformidade. Alguém está dizendo, alguma coisa está errada. Não é normal. Que ela baraçai. Pelas nossas habilidades humanas, alguma coisa sobrenatural acontecendo aqui. Eles tiram a sorte, o meio que eles tinham, dentro da sua visão limitada, do seu entendimento limitado. E a Bíblia vai dizer no verso 7 que a tripulação, tirando sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Deixa eu parar aqui. Ei, Calai. A desobediência arranca de nós a percepção do cenário. O discernimento é comprometido. Precisou o ímpio discernir o que tu, como crente, não anda discernindo. O ímpio está dizendo, não, isso só pode ser ofensa a algo superior. Não é normal o que está acontecendo. Você briga com A, você briga com C, você só não consegue discernir que o que está acontecendo não é normal. Você pede dinheiro para agiota, você acha que tem que fazer mais isso ou mais aquilo, você só não consegue reconhecer. Abandona a desobediência que o cenário muda. E ela sai.
Não, vou fazer serão. Não, eu vou fazer isso. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Deus está dizendo, tu não sabe. Isso foge à sua habilidade humana. Te humilha, te arrepende, acorda, desperta, reconhece que você está em desobediência. Ei, alabaraçai. Pecado, original em hebraico, errar o alvo. Quem te saca da aljava é Deus, ele é o flecheiro e é ele que determina o alvo. Para de fugir do que o céu tem com você. Não perde só você. Bom seria se os nossos pecados só reverberassem em nós mesmos. Mas alguém em pecado traz prejuízo para quem está ao seu redor. Alarabaiaçai. Quando eles tiraram a sorte, indicaram que Jonas era o culpado. Deus não tem dificuldade de usar alguns subterfúgios humanos, terrenos, para te fazer entender a consequência do reino espiritual. No verso 8 há uma entrevista. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós. Aí perguntaram para Jonas, quem é você? Sai. Porque a proposta do inferno é deturpar tua identidade. Dormes tu porque se esqueceu quem é em Deus. Quem é você? Eles perguntam. Qual é a sua profissão? Como quem diz, você se esqueceu. O para quê você foi chamado? Qual é o seu ofício? Qual é a sua ocupação? Olha a vergonha, eles saberam que ele é profeta. Outra pergunta, é a terceira. De onde vem? Ela vai, sai daqui a súbia. De onde vem? De uma conversa com Jeová, onde ele mandou eu ir para um lugar e eu tô indo para outro. De onde vem? Próxima pergunta. Qual é a sua nacionalidade? Eles perguntavam da terra, mas deixa eu te lembrar, você não é cidadão da terra. Sobretudo, você é cidadão do céu. Você se esqueceu da onde você veio e para onde você vai, haverá prestação de contas. Aí Jonas tem que lembrar quem ele é. Verso de número 9, ele responde, eu sou hebreu. Eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, e eu sei, ele fez o mar, ele fez a terra. Aí os marinheiros ficaram apavorados quando eles ouviram isso, porque Jonas já tinha contado, eu tô fugindo do Senhor, como se possível fosse. Até quando tu vai fugir de Deus? Até quando tu vai fugir de Deus? Para onde, disse o salmista, me ausentarei da face do Senhor? Para onde? Ei, calabaraçai. Ô pastora Carla, e o livre-arbítrio? Rapaz, quer dizer que a honra de ser chamado profeta tu aceita. Em 2 Reis 14:25, aí tá gostosinho entregar a profecia. Só serve quando lhe convém. Mas quando é pra fazer o que o Deus manda, aí você apela pro livre-arbítrio. É profeta porque quis ser. Aceitou a honra, aceitou o cargo. Agora lhe dê com o encargo. Ei, calabaiaçai. Aí eu não pedi isso pra Deus, mas quando estava sendo honrada, a bonita gostou. Jó disse a sua esposa, quando ela disse amaldiçoa Deus e morre, aceitais o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? És profeta quando é para receber honra, mas não queres ser profeta quando é para ir para o vale de ossos secos? Quando é para pregar coisa boa a gente ruim, quando é para perdoar, para amar, e calabaiaçai. Não existe meio contrato, ou tá por inteiro ou não tá com nada. É que a subiará e derrébia. A Bíblia diz... Eles ficaram apavorados, verso 10, capítulo 1 de Jonas. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, porque Jonas já tinha contado que estava fugindo do Senhor. E eles perguntam, por que você fez uma coisa dessas? Ai, daqui a sai. Tem gente no mundo que não entende como você desrespeita a ordem que Deus deu a você. Eles reconhecem que tamanha é a honra quando você obedece, tamanha é a burrice quando você foge. Verso
verso 11. Visto que a tempestade piorava cada vez mais. Porque quanto mais desobediente você for, mais a coisa piora. Quanto mais tempo na desobediência, mais as coisas pioram. Você vai ter que perder mais o que para acordar para a vida? Vai ter que perder mais o que para voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído? Quando eu fico meditando sobre a passagem de Noemi e Ruth, eu fico pensando sobre isso. Noemi foi para Moabe. Porventura, se ela foi em submissão ao seu esposo Elimeleque, certo está em obedecer. Só que se Elimeleque morre, por que não volta? Aí fica com Malom e Quilion lá, quase 10 anos. Aí quando Malom e Quilion morre, parece que aí lembra, opa, eu vou voltar para Belém. E se ela tivesse voltado antes, será que eles teriam morrido? Você vai ter que perder mais o quê para sair de Moabe e voltar para Belém? Você vai ter que perder mais o quê para sair do barco da desobediência? Que alabaraçai. Eles perguntam, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Verso 12, ele já sabe. Jonas respondeu, jogue-me ao mar. Jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Ai, Aramanaseca, que seja o grito da liberdade, não para vitimismo, pá de graça. Ai, coitada de mim, a culpa é minha, pá de graça, para que tá feio. Aponta para a solução, sai do barco da desobediência. Sai do barco da pecaminosidade. Você sabe a geografia que te suja diante de Deus. Sai, abre mão, arranca, pede demissão se preciso for, mas deixa hoje o barco da desobediência. Mas eu vou ter prejuízo. Vai ter prejuízo aos outros enquanto você continua lá. Vai ter prejuízo quem te cerca. Assume o teu boleto. Fez o que era errado, te entrega. Fez o que era errado, vai pagar a pensão. Tu não engravidou, vai pagar a pensão. E a labaia sai. Conta a verdade. Traiu? Mas se eu contar, vai ser um escândalo. Oh, meu Deus, um pecado oculto na terra. É um escândalo a céu aberto. Remada calabaia sai. Não me vem com esse migué, conta a verdade. Conta a verdade, pensasse antes de fazer. Quer reconstruir? Recomeça. Quer reconstruir? Tira o fundamento falso, arranque essa cinza do altar para ter fogo genuíno e não fogo estranho. Não há como construir com base numa mentira. Eca na séquia. Alabaraçai. Meu Deus, meu Deus. Joga-me o mar. Verso 3, a Bíblia diz que em vez disso os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas eles não conseguiram porque o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Ou seja, pessoas vão tentar te ajudar a dar um jeitinho brasileiro. Não. Deve ter uma forma. Vamos remar para voltar para a terra. Não, a gente não quer fazer isso com você. Não, a gente não quer. Não. O que eles pensam que vai matar. É uma tratativa do dono do mar com desobediente. Eu amo a misericórdia dos marinheiros, sabe? Não, nós não vamos te jogar ao mar, não, de maneira alguma. Vamos remar. A gente não vai ser responsável pela morte desse homem. Mal sabiam eles, já estava morto. Porque alguém que vive em desobediência perde a vida paulatinamente. Porque aqui, tem prisões que nos libertam, tem liberdade que nos aprisionam. Tem morte que nos fazem viver e tem vida que nos fazem morrer. Decide hoje o que tu quer da tua vida. E aí a Bíblia diz que quando eles estão tentando remar, pior fica. Porque quando você tenta dar jeitinho brasileiro, fica pior. Quando você quer misturar o santo com o profano, fica pior. Quando você quer fugir da consequência do ato, fica pior. Quando você quer preservar a sua reputação, ao invés de forjar o teu caráter, fica pior. Aceita a disciplina, minha filha, vai confessar.
Ah, mas vai ser vergonhoso, então não fizesse. Não fugisse, não desobedecesse. Você quer recomeçar? Recomeça na moral, faz direito. Se Deus ainda tem alguma coisa com você na terra, não morrerás. A Bíblia diz que eles clamaram no verso 14 ao Senhor dizendo: Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Não nos responsabilizes pela morte dele, porque eles tinham como certa a morte dele se porventura o enviasse para o mar. Mas ele disse que ele era ele disse que ele serviu o Deus que era o dono da terra e do mar. Se ele é, de fato, aquele que serve o Deus que é dono da terra e do mar, o mar é jurisprudência de Deus. Você tá vivo, você ainda não morreu, mesmo com tudo de errado que possa ter feito. Essa é a misericórdia de Deus te convidando. Você confia em mim, você confia em mim, então deixa eu tratar esse teu orgulho, deixa eu forjar esse teu caráter. Eles estão orando preocupados e eles estão dizendo, eu estou no verso 14, capítulo 1 de Jonas, eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, não nos responsabilize, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Olha a preocupação deles. E eles dizem assim: ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Rédea, sai. Verso 15, depois os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ao mar e no mesmo instante. A Bíblia diz, e não importa a versão, no mesmo instante, o mar se acalmou. No mesmo instante que lançaram ao mar enfurecido, este se aquietou. Entra nesse mar da misericórdia hoje. Ah, mas está enfurecido, eu vou morrer. Mas só está enfurecido porque você está em desobediência. Entra nesse mar da graça hoje que vai se aquietar. Entra nesse mar da misericórdia, vai se aquietar. Aos marinheiros de plantão, não seja conivente com o pecado alheio. Vai dar ruim para tu também, hein? Não seja conivente. Ah, não, eu vou te esconder, eu vou te acoitar. Vai dar ruim pra tu também. Tu vaza dessas amizades que estão fazendo o que é errado. Tu vaza desses ambientes onde se está fazendo o que você sabe que não coaduna com as sagradas escrituras. Tu vai passar no vento desnecessariamente. Enquanto tu não sabe, tem misericórdia. Mas quando você passa a saber, vai dar Beyblade. Ah, mas eu tô com peninha de entregar, eu tô com peninha. Deixa entrar no mar da tratativa de Jeová, porque Deus sabe como trata melhor do que você. Quando colocou, aquietou-se o mar. E sabe o que isso promoveu? Verso 16, que Deus não dá ponto sem nó. Ainda vai ter conversão, vai ter impacto para almas. Porque o verso 16 diz que espantados, com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram compromisso de servi-lo. Tu vai ser até exemplo do que não se deve ser feito. Porque enquanto você não firma o teu compromisso para servir, alguém tá te olhando, vendo a consequência da tua desobediência, dizendo: Deus me livre. Eu acabei de conhecer, mas já estou firmando o compromisso. Eu vou servir a esse Deus. Que Deus é esse que até na nossa desobediência ganha alma? A gente vira até exemplo da consequência do ato de um desobediente. Arabaiaçai. O texto diz no verso 17 que o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Isso aqui é para quem crê, rapaz. Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Eu vi uma reportagem de alguém que foi engolido por um peixe e sobreviveu por esses dias. Procura no Google depois. Se no tempo atual isso acontece, meu irmão, se Deus der a ordem, o que tu pensa que vai te engolir para mal, para te matar, Deus vai te fazer te engolir para ali dentro você ter um verdadeiro encontro com Deus.
O que você pensa vai me matar. Deus está dizendo, sossega. Quando sou eu que envio, não te mata. Pelo contrário, é lá que eu vou te encontrar. É lá dentro do ventre desse grande peixe. A Bíblia diz no capítulo 2, foi lá dentro do peixe que Jonas orou o Senhor. A oração foi tão sincera. Depois você lê do capítulo 2, verso 2, até ali, vem comigo, oh meu Deus, pro verso 7. É quando ele diz assim, olha, quando a minha vida já se apagava, quando eu senti que eu estava morrendo, eu lembrei de ti. Por que a gente só lembra quando tá morrendo? Por que a gente só lembra quando tá perdendo? Não precisa ser assim. Capítulo 2, verso 7, o texto diz, quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. É dentro do grande peixe que agora ele vai ter a reflexão. Aqueles que acreditam, verso 8, em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. E olha aqui, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele entendeu agora. Deus salva quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Quem é você para impedir a salvação de chegar aos ninivitas? Quem é você? Deus provou para Jonas, eu salvo você quando você não merece. Por que não salvaria os ninivitas que também não merecem a minha graça, a favor imerecido? Depois que ele fez a oração que tinha que fazer, olha o que aconteceu. Verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Tem recomeço para você. Capítulo 2, Jonas fugindo, abandonando a missão. Capítulo 3 e 4, Jonas cumprindo a missão. Porque no final das contas, você vai voltar ao mesmo lugar. Vem cá, vem isso comigo. Jonas capítulo 3, a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E como é que ela veio? Mudou alguma coisa? Não. Compare Jonas 1:2 com Jonas 3:2. Jonas 1:2, você querendo abandonar, com Jonas 3:2, depois que você volta. A ordem não muda. No final vai fazer o que Deus mandou, você querendo ou não querendo. Vai passar a querer. Olha isso aqui. Vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela. E a mensagem, quem vai te dar sou eu. Vá! Você aprendeu, né? Quem manda sou eu, quem fala sou eu, a ordem vem de mim. A mensagem, quem vai te dar sou eu. Agora ele se levanta, mas para obedecer. Verso 3, ele obedece a palavra do Senhor, vai para Nínive. De fato, era uma cidade muito grande, como Deus tinha dito, de forma que eram necessários 3 dias para percorrê-la. Mas no verso 4, a Bíblia diz que ele entrando na cidade, a percorreu durante 1 dia proclamando. Porque depois da consequência da desobediência, quando você vem para obediência, você já quer começar fazendo. Já é no primeiro dia, lá vai ele, pregando. E qual é a pregação? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Qual é a pregação? Vai ter juízo. Qual é a pregação? Tem tempo marcando. Meu Deus, eu fico pensando como é que Jonas pregou. Se porventura ele não queria entregar, ele sabia que a misericórdia de Deus alcançaria aquele povo. Quiçá, e é uma conjectura, a preocupação dele era a sua própria reputação. Eu vou entregar que vai ter juízo, o Senhor não vai dar juízo. Eu vou ter que ser tido por eles como um profeta que mentiu. Ei, isso é conjectura, tá? Mas vamos lá, por esse viés, você tá mais preocupado com a sua reputação ou com aquilo que Deus mandou você entregar? Aprenda com Isaías, que entrega ao rei Ezequias, vai morrer. Chegou na porta, a oração, a profecia mudou. E ele não tem dificuldade de voltar da porta e dizer, agora vai viver. Não viu quando Ezequias botou a cara na parede, lá para Isaías 37, para quem quiser lá, 37, 38, não se preocupou se ele botou a cara na parede. Depois você lê Isaías 37, 38, 39, lê lá, procura lá, rei Ezequias.
Ele não se importou. O que aconteceu para mudar? Ele não discutiu. Mas eu acabei de dizer que Ezequias vai viver, agora vai morrer, e agora eu vou voltar para dizer que vai viver. Não interessa, você é só um instrumento. Ei, você é só o garçom que serve o que o dono do buffet mandar servir. Ao garçom não interessa ficar experimentando a comida e dando pitaco, põe mais sal. É cada um no seu quadrado. Entrega o rolo e deixa que Deus faz comprometer-se com o que mandou entregar. E se mudar, é com Deus, você é só mordomo. Bora, senão vira vigília. Hoje tem muita coisa para acontecer. Pega isso aqui e não perde. Ele obedece, ele vai lá, ele começa a pregar. E quando ele prega já no primeiro dia, gente, olha o verso 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam jejum e se vestiram de pano de saco. Deixa eu te falar isso aqui. Até um rei pagão e ímpio sabe o poder do jejum. Mas tu que é crente não quer jejuar com essa cara. Tu faz jejum intermitente para emagrecer, mas não faz jejum para se consagrar. Tu tá me zoando, tu? O próprio Cristo disse, a caixa de demônios que só sai com jejum e oração. E tu não me jejua. O rei pagão ali, o povo de uma cidade cujo nível de malignidade era terrível. Eles entenderam, eu quero chamar a atenção de Deus para mim. Eles decidiram jejuar, diz o verso 5. Quando o rei de Nínive, verso 6, ouviu o que Jonas dizia, ele desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinza. O cara abandonou na hora o posto da vaidade, porque queria chamar a atenção de Deus para ele. E você não quer largar isso. O que vão pensar de mim? Que essa cara aí. O que vão dizer a meu respeito? O que vão dizer? Derrete que nem vela então, bonita. Preocupada com a aparência em detrimento da essência. O rei não tá preocupado. O cara desce do trono. Tira as vestes reais. Não é hebreu. Não é israelita. É pagão. É assírio. Alto nível de malignidade, mas quando a palavra do juízo chega, ele acredita que se cumprirá, então ele se arrepende. No verso 7, o rei diz, o rei e os seus nobres enviam um decreto sobre toda a cidade. Ele está dizendo, ninguém, nem animal, nem gado, nem rebanho vai poder comer ou beber alguma coisa. O cara promove um jejum nacional. Oh meu Deus, é para todo o povo da nação assíria. É jejum para geral. Vem cá e pega isso aqui. No verso número 8 ele diz, tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor, ao Deus desse profeta que veio aqui. Aqui, ó, eu imagino como é que Jonas pregou, nem querendo pregar, rapaz. Isso significa que não é sobre a tua eloquência, é sobre o Deus que salva, por intermédio de um resgate de essência. Não é o teu português, teu hebraico, teu aramaico, teu grego. Pá, de graça, é a tua obediência. Prega, rapaz. Estão dizendo, vamos jejuar. Eles estão dizendo, vamos embora, vamos correr atrás do prejuízo aqui, ó. A Bíblia diz que eles dizem para orar e que todos devem deixar os seus caminhos e toda a sua violência, porque eles sabiam onde eles pecavam. Tu sabe onde é o teu erro, mas tu fica fingindo que não é contigo. Tu aponta o erro de geral, só não reconhece o teu. Ele diz assim, todo mundo deve deixar o seu caminho mal. E por que ele está pedindo isso? O verso 9 é fantástico. Ele diz assim, olha, quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos deixe irar. Outra versão. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Outra versão. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Espera aí, para tudo. Quer dizer que um rei pagão acredita que a misericórdia de Deus pode alcançá-lo, mas você acha que para você acabou? Tu tá me zoando. Quer dizer que o rei cônsul do nível, do requinte da sua crueldade acredita na misericórdia de Deus, mas de você não acredita.
Não, pastor, acabou para mim, não dá mais para mim. Com essa cara. Verso 10 é lindo. A Bíblia de Jonas 3,10. Deus viu. Eu quero glória ao Deus que tudo vê, ouve, sabe, fala. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como eu tinha dito que faria. A sua contrição diante de Deus, o seu quebrantamento, o seu verdadeiro não é remorso de alguém que foi descoberto e agora tem que confessar, não, é arrependimento de alguém que mesmo tendo sido descoberta decidiu se esvaziar do seu caminho mau, porque acredita que a misericórdia de Deus possa trazer a ele, a ela, um novo tempo. Capítulo 4 é que a gente começa a concluir. Enquanto tá tendo salvação para quem é ruim. Já ouviu alguém dizer? Na igreja é isso, é eis aquilo outro. Enquanto tem gente que é crente há muito tempo e não entende o que Deus quer fazer. Nunca entendeu sobre o que é graça, porque achou que não era necessitado da mesma. É a síndrome do irmão do filho pródigo, Lucas capítulo 15, que quando o irmão regressa, a festa feita a ele não o agrada, porque ele achava que a consequência tinha que ser pior do que já foi. A quem muito é perdoado, muito vai compreender o que é a profundidade do amor. Mas quem acha que não precisa de perdão vai ficar de janela julgando quem está sendo resgatado. Capítulo 4 é triste, o verso 1, quando a Bíblia diz que por causa disso Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então ele orou a Deus. Olha o que ele disse, o Senhor. Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que o Senhor ia fazer? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Por isso que, Jonas, eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Que está sempre pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. Não deveria ser motivo de alegria para tudo. Você só se alegra quando a misericórdia é para você, mas se entristece quando se trata de alguém que te fez mal. Vê se está preparado para essa conversa. Deus ama quem tu odeia. E vê se está preparado para essa outra. Tu nem deveria odiar ninguém. Sabe seus desafetos? Você está preparado para isso? Deus ama a quem você gostaria que fosse castigado. Deus ama. E quiçá o seu descontentamento com a possibilidade do arrependimento de alguém seja porque você não entendeu que você também é carente dessa graça. Como tu se acha o último biscoito do pacote, acha que nunca vai precisar dessa misericórdia, então você se insurge contra a misericórdia que outrem recebeu. Mas Deus te traz nessa live para te dizer. Quer dizer que misericórdia de você, quando eu não te fiz morrer naquele mar do barco, eu posso ter. Mas misericórdia desse povo eu não posso. Deus já tem uma pedagogia para você. Vem ver o que é. No verso 3, Jonas está tão angustiado que ele diz: agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aí o Senhor pergunta: Jonas, você acha que tem razão para ficar assim com tanta raiva? Outra versão: você tem alguma razão para essa fúria? Outra versão: você acha que é certo ficar tão irado assim? Você está indignado com o quê? Quando vê alguém que você gostaria que tivesse numa pior. Você vê que Deus está mudando a vida dessa pessoa. Não deveria se alegrar? Você tem motivo para essa fúria? Pois bem, Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo. Sentou-se na sombra esperando para ver o que ia acontecer. Ele ficou lá para ver o que ia acontecer. Gente que ao invés de viver a sua vida se torna uma plateia
para saber se o arrependimento foi genuíno, para saber se a misericórdia de fato se manifestou. Você está preparado para isso aqui? Que enquanto você perde a sua vida assistindo a vida de outrem, você deixa de viver a vida que Deus tem para você também? Você está preparado para isso aqui? Que essa pessoa da qual você fala mal pode ter entrado no quarto, fechado a sua porta, ter se arrependido, se despido diante de Deus e já ser uma nova criatura? Ele ficou lá. E aí, pedagogicamente, verso 6, o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Jonas ficou muito satisfeito com a planta. E Deus, pedagógico que só. No dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Uma lagarta, diz uma outra versão. Olha isso aqui. Eu amo a palavra. Deus, para nos ensinar, é capaz de nos abençoar de forma a ficarmos confortável, para que depois, de maneira abrupta, arranque de nós. Só para a gente entender que Ele é Deus soberano que dá e tira. Mas também para entendermos que se nos machuca ser roubado de nós o que nos trouxe conforto, por que nós não nos agradaríamos de trazer conforto para a vida de outrem? Deixa eu pensar nisso aqui. A Bíblia diz, eu amo a palavra, que ao nascer do sol, verso 8 do capítulo 4 de Jonas, Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer. E ele disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Peraí, gente, para tudo. Que Deus é esse que para tratar-nos faz nascer a planta, faz matar a planta, faz vir o vento e volta para conversar, para fazer a gente entender o resultado? Você tem motivo para estar furioso porque perdeu a planta? Você nem plantou a planta, você nem regou a planta, você nem teve esforço para ter o que você tem, você só tem porque eu te dei. Então por que quando eu mando você fazer alguma coisa por outrem, você age como se isso fosse mais dependente de você do que de mim? Jonas está dizendo, sim, eu tenho motivo para estar furioso, e eu estou furioso a ponto de querer morrer. Aí Deus vai fazer ele entender. Você tem pena dessa planta aqui. Embora você não tenha podado, você não tenha feito crescer, você não fez nada por ela, mas você tem dó dela, porque ela pode te favorecer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra, mas ainda assim você sente mais por ela. Verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos rebanhos. Outra versão. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É Deus dizendo, Carla, corrija a rota. Não, Carla, corrija a perspectiva do seu olhar. Coloca o óculos da graça, Carla. Você tem dó do que é passageiro, mas não se compromete com o que é eterno. Você quer morrer pelo que é terreno, mas não dá sua vida pelo que é espiritual. Você pensa ser dono daquilo que você não conquistou. E acha que eu não devo ter misericórdia daquilo que sei que é possível restituir? Não. Hoje Deus nos convida a
colocar o óculos da graça e da misericórdia, a fim de que por intermédio da nossa vida mais sejam os que se salvam do que os que são julgados para a morte. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, será que por intermédio da sua vida eu posso levar uma notícia boa a quem é má? Carla, se não fosse a minha graça, quem você seria? Por isso, quando eu te mandar, vá, porque eu tô te dando uma aula sobre o que é graça e misericórdia de verdade. Eu quero convidar você que permitiu que a amargura invadisse a sua alma por conta da maldade de outrem. Não deixe o que de ruim alguém fez com você roubar o que de bom você decidiu ser em Deus. Não deixe que a amargura do outro comprometa a doçura que o céu quer trazer através de você. Não deixe que o ministério te torne amargo por conta da maldade de pessoas que não conhecem a Deus como poderia, mas que por intermédio da sua vida podem ter acesso a esse Deus da misericórdia. Por isso eu quero convidar você que chegou nessa live com o coração apertado, amargurado, ressentido, porque aconteceram algumas coisas no seu ministério, no que Deus te mandou fazer, que parecem ter dado tudo errado. Você amargou, tirou a farda, largou as armas, decidiu não mais entregar o que você sabe que foi criado para entregar. Volta hoje. Devolve a Deus o governo totalitário da sua vida hoje. Se o desejo da tua alma é regressar, eu tô te convidando, digite aqui nos comentários, eu quero. Porque nós vamos orar agora. Eu quero orar por você que perdeu a alegria da salvação. Eu quero orar por você que perdeu a alegria de ver os outros alcançarem salvação. Volta. Volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Você precisa perder mais o que para acordar para a vida? Deus tem algo contigo na terra. Confia no Senhor. Entrega tudo a Ele. E se permita ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Quero orar por você agora. Se o clamor da tua alma é retorno, digite eu quero. E nós vamos orar nesse momento. Almas chegando aqui, nós vamos orar. Preste atenção nisso aqui. O ministério não é fazer o que tu acha que tem que ser feito. O ministério é fazer o que Deus mandou você fazer. Muitas pessoas são marcadas porque elas querem determinar como as coisas devem ser feitas. É só a única convicção que você deve ter. Quem te chamou, para o que te chamou e para quem te chamou. Corrija a rota hoje. Vamos orar. Amado da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos apresentando diante do Senhor essas almas que digitaram eu quero. Nós queremos orar por corações aqui que foram endurecidos pelas batalhas do ministério. Pessoas que foram machucadas, entristecidas. Ah, Deus, o Senhor não desistiu de Jonas e por isso também não desistiu de nós. Eu entrego a vida do meu irmão e da minha irmã e eu te peço, restitui. Ah, Deus, no nome de Jesus, promove um encontro, ou melhor, um reencontro contigo, a fim de que seja restituído o prazer de ver o Senhor trabalhar em prol de almas. Nós não merecíamos, o Senhor nos amou primeiro. E por intermédio dessa misericórdia derramada sobre nós, dessa graça derramada sobre nós, nós tínhamos prazer em ver outras almas serem alcançadas também. No nome de Jesus, Senhor, a todo aquele que tem fugido do que o Senhor tem, eu te peço. Fala com ele, fala com ela, faz-nos despertar do sono da indolência e glorifica o teu nome, nos sacando da tua aljava e acertando o alvo com a nossa vida. Essa oração que te fazemos crendo, orando no nome de Jesus. Amém e amém. Ó,
Beijo pra vocês. E até a próxima, querendo Deus. Quiçá seja amanhã. Será? Quarta-feira? Não sei. Sei que o próximo livro é Miqueias. Aleluia. Querendo Deus, essa semana ainda estaremos juntos, tá bom? E vai ser uma bênção. Já vai lendo, já vai se inteirando. E vai ser uma bênção estarmos juntos para a glória de Deus. Beijo e até a próxima.